Welcome back. We are joined today by Colonel Lawrence Wilkerson. Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado dos SLAPs. Obrigado por voltar ao programa. Eu estava ansioso para saber sua opinião sobre o que está acontecendo no Irã. Mas antes, você enviou uma mensagem a um jornal no primeiro dia da guerra, na qual disse que o desenrolar desse conflito depende de muitos fatores: as ações da Rússia e da China, a escassez de munições vitais, a resiliência dos iranianos, as ações de outros atores no terreno e o impacto sobre as instalações de energia. Você também mencionou o que pode acontecer com esses estreitos críticos, Bab al-Mandab, que pode bloquear o Mar Vermelho, e o Estreito de Hormuz. E perguntou como o público americano reagirá a essa guerra. Então, agora que estamos no quinto dia, como você avalia a situação? Tenho que dizer que, em termos de identificar as variáveis-chave, você praticamente, como posso dizer, em slang. Bem, antes de tudo, eu diria que também desenvolvi algumas novas variáveis além daquelas, mas você me apresentou como chefe de gabinete do secretário de Estado. Não, desculpe, quis dizer sim. Sim, é isso mesmo. Você está absolutamente certo. Esse foi meu último cargo. Mas quero que seus ouvintes saibam que passei 31 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, grande parte desse tempo como planejador militar, planejando guerras, especialmente no maior comando unificado da época, o Comando do Pacífico dos Açuris, que fornecia forças ao Comando Central. Naquela época, o Comando Central era apenas uma pequena mancha no mapa. Nós lhes dávamos todas as forças, ou na maioria das vezes não daríamos. Era um negócio diferente hoje. Cresceu, e se tornou tivamente o comando mais poderoso no plano de comando unificado. E eu digo tudo isso para que todos que estão ouvindo saibam que eu estive lá e vivi tudo isso quando se trata do Irã. Eu estava lá quando a guerra começou, como uma primeira guerra mundial no Levante, entre o Iraque e o Irã, e nós apoiamos o Iraque. Eu estava lá quando tomamos a decisão de apoiar o Iraque para derrotar o Irã, porque não gostávamos do Irã depois da Revolução. Eu estava lá quando eles enfrentaram o Iraque e estavam prestes a marchar sobre Bagdá. E então nós mesmos entramos na guerra com navios de combate no Estreito de Hormuz, um dos quais foi atingido por uma mina e quase o perdemos. Outro voltou mancando depois que Saddam Hussein disparou 2 mísseis OSSET contra ele e o atingiu. E o Bridgeton, um petroleiro, foi atingido. O capitão ficou muito irritado conosco, e assim por diante. Tudo isso para dizer que conheço bem essa região, em termos de ação militar, geografia, a dificuldade do terreno e, digamos, a natureza do povo persa, que é resiliente até o extremo e que travou aquela sangrenta guerra de 8 anos contra as nossas armas químicas fornecidas a Saddam Hussein e estavam prestes a marchar até Bagdá. O ato culminante, como a maioria das pessoas ou não se lembra ou nunca soube, foi quando um cruzador Aegis dos Estados Unidos em alto mar disparou 1 ou 2 mísseis contra um Airbus iraniano com cerca de 290 pessoas a bordo e matamos todos eles. Foi então que o Ayatollah disse: "Estou jogando a toalha. Aceito uma resolução da ONU sobre como encerrar este conflito, porque não posso lutar contra o Império também." E desde então, em suma, eles têm tentado descobrir como lutar contra o Império. E essa é a primeira coisa que eu diria sobre a natureza desse conflito. Se você leu Clausewitz, sabe que a única coisa que precisa fazer, sempre que estiver pensando em usar o poder militar para transformar política em violência, é entender a natureza do que está prestes a enfrentar, a natureza do conflito. Nós não entendemos. Cada declaração de Marco Rubio, cada declaração de Pete Hegseth, cada declaração de Donald Trump, na verdade, cada declaração do governo, incluindo aquela porta-voz loira, me mostrou que eles não compreendem a natureza desse conflito. O principal fator é que estamos enfrentando um povo com 3.000 anos de história, 90 milhões de pessoas, 53% persas, que tem muitos problemas,
mas que se fecharão em seu próprio destino apenas para nos causar uma dor de cabeça realmente terrível. E é nisso que eles se lançaram e não vão parar. Eles não vão cessar até que o último deles esteja morto. Podemos eliminar todos os curdos que quisermos, tentar contratá-los para lutar por nós e por outros na região. E aí reside outra desconexão em nossa compreensão desse conflito, a sua natureza. O objetivo de Bibi Netanyahu, por quem estamos travando esta guerra, é o caos. Não se trata de colocar em Teherã um regime que administraria um Estado razoavelmente submisso, ou pelo menos um Estado que se desse bem com os Estados Unidos e nos vendesse o solo e tudo mais. Ele quer o caos, caos total na região, assim como tentou provocar na Síria, porque esse é o seu plano, e o das pessoas por trás dele, como Naftali Bennett e outros, para dominar todo o Levante, de veja só, Erdogan, da Turquia até o leste da África. Resum state of Yord. To Eastern Africa. That is Netanyahu's goal, and oh, by the way, all the Arabs in between. Ah, e aliás, todos os árabes no meio. É isso que ele está mirando. Não pense que quando ele morrer, ou for preso, ou o que quer que aconteça, isso vai parar por aí, porque eles ainda continuarão fazendo isso. A Turquia, neste momento, precisa se preocupar, por exemplo, com os ativos de inteligência do Mossad e outros recursos também, que estão operando em Chipre e no sul da Grécia, preparando o campo de batalha, por assim dizer, para quando marcharem sobre a Turquia. Então, a natureza desse conflito, que eu não necessariamente abordei na minha resposta anterior, da qual você citou um trecho, é que ele tem todo o potencial, não apenas de se tornar regional, mas de se tornar global. De se conectar, por exemplo, com a Ucrânia, com nossos esforços na Geórgia, na Armênia e no Azerbaijão, e ao longo de toda a borda sul da antiga União Soviética, para desestabilizar a Rússia e, em última instância, mirar uma flecha no coração da China. Tudo isso faz parte daquilo. Cada detalhe do que acabei de dizer, e mais ainda, faz parte da trama e da essência da natureza desse conflito. E seremos tolos se acharmos que isso vai se limitar a alguns dias, algumas balas e algumas bombas, e então marcharemos triunfantemente colina acima dizendo: temos um novo regime em Teherã, ou algo do tipo. Em primeiro lugar, Netanyahu não vai permitir isso. Em segundo lugar, não seremos capazes de alcançá-lo. Então, foi isso que quis dizer com aqueles comentários gerais, que, acima de tudo, não compreendemos a natureza do conflito no qual nos envolvemos. Bem, como você teria planejado isso? Quero dizer, não que você o endossasse, mas sim novamente com base em seus cargos anteriores no governo dos Estados Unidos, como você executaria um ataque desse tipo, se de fato esse fosse o objetivo? E quais seriam os principais riscos, eu acho? Quais seriam as suas preocupações? Bem, a única resposta para essa pergunta, se eu fosse o chefe do Estado-Maior Conjunto, ou estivesse aconselhando como fiz com Colin Powell, seria: não inicie esse conflito. Você não quer usar um instrumento militar dessa forma, nessa região. Ponto final. Durante 40 anos, a política dos Estados Unidos foi não usar o instrumento militar a partir de bases terrestres na região. Estamos vendo agora a prova do porquê disso, e não consigo acreditar que Marco Rubio tenha sido tão negligente em suas funções. Mas provavelmente tenho que culpar todos os secretários de Estado, desde Tony Blinken, Rex Tillerson e vários outros. Os formulários, os F-77, os formulários de operação de evacuação de não combatentes, informam onde todos estão na sua embaixada. Cada americano, cada cidadão americano. Você precisa ter o nome, o número de telefone, o passaporte, todos esses detalhes. Você mantém isso para poder evacuá-los. Nós não fizemos isso. Não fizemos. E vou te dizer por que provavelmente não fizemos, se não foi pura estupidez da parte do Marco Rubio, porque não queríamos dar um aviso. Não queríamos que os iranianos vissem as operações de evacuação de não combatentes acontecendo e percebessem: uau, apesar da diplomacia, estamos indo para a guerra porque os americanos estão prestes a atacar.
Então agora temos muitos cidadãos americanos presos e é muito difícil tirá-los de lá, porque os aeroportos foram fechados. Não dá para voar para dentro, não dá para tirá-los de lá. Então talvez tenhamos algumas baixas civis antes que isso acabe. E eu coloco a responsabilidade disso diretamente nos ombros do secretário de Estado por um trabalho incompetente, concentrando-se demais em outras coisas além de suas verdadeiras responsabilidades. Dito tudo isso, eu não começaria. O instrumento militar não é o instrumento a ser usado no Levante, ponto final. Esse é o meu conselho para o senhor, Sr. Presidente. Por favor, sob a nova lei, o Ato Goldwater-Nichols, o Ato de Reorganização do Departamento de Defesa de 1985, eu tenho o mesmo poder que o senhor para aconselhar o presidente. Então o senhor vai comigo à Casa Branca? É isso que eu diria ao secretário de Estado. Pete, você vem comigo para a Casa Branca? Estou exercendo meu direito sob o Goldwater-Nichols. Vou aconselhar o presidente. Você vem comigo? Se não vier, não me importo, porque vou dizer a ele, não faça isso. Pelo que parece, quem realmente tentou, o chefe do Estado-Maior Conjunto tentou registrar algumas objeções. Disseram-me que elas se baseavam em munições que não temos, especialmente mísseis de defesa aérea, no perigo para os navios de superfície na região, dada a incrível variedade de mísseis que o Irã possui, e em outras coisas desse tipo. Mas acho que ele não ficou nada satisfeito com o uso das Forças Armadas dessa maneira. Queria retomar um pouco o que você disse sobre a Turquia, porque esse é um elemento interessante. Essa guerra toda está se espalhando muito rápido. Quero dizer, estamos apenas no 5º dia e já perdemos a conta de quantos países foram envolvidos e atacados. Olhe para a Índia, por exemplo. Eles não têm 25 dias de reserva. São cerca de 15 bilhões de dólares que precisam levantar imediatamente apenas para cobrir os preços do petróleo como estão agora. E eles vão subir ainda mais. Então você está certo. Mas envolver a Turquia, acho que isso seria um desastre. Não acho que eles poderiam ser envolvidos, porque dizem que não são participantes. Eles negam que Israel e os Estados Unidos tenham permissão para usar seu espaço aéreo. Eles não gostam que o Irã ataque os estados do Golfo, mas também não ficam satisfeitos com os Estados Unidos atacando o Irã. Então, de certa forma, eles só querem se distanciar de toda essa situação. Mas você mencionou essas ambições mais amplas de Israel na região. Quando o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Huckabee, foi entrevistado por Tucker Carlson perguntou, Israel tem o direito de fazer isso? E bem, você sabe, mais ou menos metade do Oriente Médio. Se eles puderem tomar, deveriam ficar com isso. Essa era mais ou menos a mensagem, porque Deus deu a eles, ou algo nesse sentido. Você sabe, isso certamente deve chocar a região. E como você disse com a Turquia, ela também está tentando se reposicionar no mundo. Mais uma vez, os Estados Unidos não são o único jogo na cidade. É um mundo multipolar. Eles querem diversificar. Não querem se juntar a nenhum grupo anti-americano. Mas, por outro lado, também precisam cuidar de seus próprios interesses nacionais. Então, como você vê? Você vê algum caminho para a Turquia ser arrastada para essa confusão de alguma forma? Acho que eles já estão envolvidos nisso de verdade. Eu entendo o que você está dizendo e sei o que a posição pública deles indica, mas acho que eles já estão dentro. Eles estão muito preocupados com Israel, incitando os curdos e os armando, o que está acontecendo, eu acho, para lutar contra o Irã, e depois ver essa batalha se voltar contra eles. Porque Erdogan não gosta de nenhum grupo curdo sendo armado até os dentes, como Israel aparentemente está fazendo com esse pessoal. Então acho que eles já estão observando tudo muito de perto. Eles têm gente no terreno, gente na região, pessoas reportando de volta a Ankara. Só não sei para onde eles vão a partir daqui. Essa é a questão aqui, porque Erdogan e Netanyahu aparentemente tiveram uma reunião que me disseram foi realmente puro Netanyahu.
convencendo Erdogan de que seu futuro estava na engenhosidade capitalista, na energia, na ousadia, no talento e assim por diante dos judeus em Israel. Quero dizer, Netanyahu é muito explícito sobre isso, especialmente quando fala com outros líderes. Una-se a mim e nós dominaremos o Mediterrâneo, e muito mais do que isso. Una-se a mim e você terá acesso ao mais alto nível de talento tecnológico, ao mais alto nível de habilidades em IA. E não acredite por um momento que o império é aquilo. Somos nós. Somos nós. Então alia-se a mim e você estará na vanguarda do novo mundo mediterrâneo, liderado por Israel e por você. Ele sempre acrescentava isso. Estou te dizendo como isso funciona. E é impressionante que as pessoas continuem caindo nessa. Não é o Trump, mas o Erdogan deveria ser um pouco mais esperto do que isso. Mas eu acho que ele, e não tenho tanta certeza sobre o Modi, e o Modi é quase tão ruim quanto o Netanyahu em seu desejo de matar muçulmanos. É por isso que ele tem sido tão favorável ao que o Netanyahu está fazendo em Gaza, na Cisjordânia e em outros lugares. Mas o Modi também vai ter uma surpresa, como eu já havia indicado nos meus comentários preliminares. A Índia não sabe o que vai fazer agora. 60% do seu petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. 60%. A China tem apenas cerca de 21%. E eles já têm apenas 25 dias de reserva neste momento. O preço do West Texas Intermediate e do Brent Crude, as referências, já está subindo. E quando fiz os exercícios em Pequim, em um mundo muito mais cooperativo, com os chineses, os japoneses, os europeus, todos estavam lá. Lloyds de Londres, Marad, a maioria dos transportadores estava presente, observando e acompanhando. O preço chegou a $200 por barril até que, nesse caso, no Estreito de Malaca e ao largo de Ras Tanura, na Arábia Saudita, que naquela época tinha cerca de 8,5 milhões de barris por dia de capacidade produtiva. Foi um golpe sério. É isso que realmente faz os preços subirem. E os transportadores não queriam transportar, e as seguradoras não queriam segurar. Então havia um problema real. E por causa do espírito de cooperação no mundo naquela época, muito evidente nessa simulação, os chineses chegaram a voltar ao seu MOFA, o Ministério das Relações Exteriores, para obter permissão para tomar uma decisão nesse jogo. Era algo muito sério para eles. Chas Freeman estava lá e, como você sabe, ele fala chinês, com educação e fluência. Eles não sabiam disso. Então Chas ficou sentado, ouvindo tudo o que diziam e entendendo tudo. Em um café da manhã posterior, quando ele revelou que entendia, ficaram bastante surpresos e revisaram suas anotações para ver o que haviam dito. Tudo isso para dizer que chegamos a acordos sobre a redistribuição de petróleo pelo mundo. Desviamos petróleo da China para a Coreia, do Alasca para a Rússia. Movemos petróleo porque a situação era muito séria. Essa é a única mercadoria na face da Terra de que todos os estados existentes precisam. E descobrimos isso naquele jogo. Como eu disse, o preço passou de $200 antes de terminarmos. Acho que estamos diante de outro potencial para isso, sem o espírito de cooperação no mundo. Quero dizer, me diga, que tipo de espírito temos no mundo agora? Grande parte disso é atribuída ao império que estamos criando. Mas não sei o que isso vai significar a longo prazo, exceto que acho que muitas pessoas como Putin vão ter lucros extraordinários e muitas pessoas como Modi vão se arrepender de ter dito qualquer coisa, porque vão estar em uma situação muito, muito difícil. Fui informado esta manhã por um indiano que conhece muito bem a Índia, conhece muito bem os negócios na Índia, e ele disse que isso será uma tragédia de primeira ordem para nós, se realmente tivermos que pagar o que está sendo previsto, que talvez tenhamos que pagar. Além de tudo isso, vamos olhar para o Império. Trump fez uma promessa. Acho que essa promessa começou de fato em sua primeira administração, mas certamente reapareceu em sua campanha para o segundo mandato e nos primeiros dias do segundo. Ele fez uma promessa ao povo americano de que restauraria e encheria a reserva estratégica. 500 bilhões de galões, acho. Sim, tem que ser bilhões.
Esse é o número que o aparato de segurança diz ser essencial. Estamos em 415 agora. Ele não colocou um centavo lá, não colocou um galão lá. Então estamos em uma situação que talvez tenhamos que aumentar a produção, talvez tenhamos que fazer todo tipo de coisa para conseguir o que precisamos. E isso vai custar muito. E tudo isso porque ele não se deu ao trabalho de fazer nada para cumprir sua promessa de restaurar a reserva ao lugar onde deveria estar. Então todas essas coisas estão moldando a natureza desse conflito, tornando-o, como eu disse, uma troca de armas muito mais séria, por assim dizer, do que qualquer um está imaginando agora. Provavelmente até mesmo Teherã. Isso é algo muito sério. E o fato é que eu sei com certeza que as armas nucleares em Israel serão movidas, que algumas provavelmente já foram carregadas e estão nas etapas de carregamento. Eu sei que Netanyahu não hesitaria em usar uma arma nuclear. Essa é outra dimensão da questão. Temos aqui um fenômeno realmente estranho. 2 estados com armas nucleares, um declarado, os Estados Unidos, e um criminoso, Israel, atacando um estado não nuclear. Você não pode inventar uma coisa dessas. Isso é extraordinário. O que fizemos? Estamos mostrando ao Irã que eles cometeram um grande erro. Eles deveriam ter construído uma arma nuclear e então estariam na posição da Coreia do Norte. Poderiam ser párias, mas estariam seguros e não estariam sendo atingidos por bombas e mísseis. Mas a outra pergunta que tenho para meus colegas militares: como vocês vão vencer essa troca de armamentos modernos na qual foram treinados, ou deveriam ter sido, desde que a operação militar especial começou na Ucrânia? Como vão fazer isso sem munições? Pelo que estou ouvindo, o Irã tem. E vocês não estão desgastando o que o Irã possui rápido o suficiente para compensar a escassez de mísseis que enfrentam. E o Irã está fazendo isso com muito cuidado. Eles não estão expandindo as coisas rapidamente. Estão atacando Israel como podem. Da primeira vez que dispararam algo lá e Israel não estava ciente, foi apenas um pequeno drone simples. E eles mataram cerca de 22 pessoas, feriram 60, 6 estavam desaparecidas, seja qual for o número exato. E todos eram civis, o que normalmente não é o que o Irã faz. Mas quando há agora uma barragem de ataques, e Israel esconde muitas de suas instalações militares embaixo ou ao lado de instalações civis de propósito, porque sabe que o Irã não gosta de atingir alvos civis, há muitos fatores imponderáveis aqui. E quando ouço pessoas como Hegseth e outros, ou Trump, se gabando de que temos mais mísseis do que se pode imaginar, bem, eu sei quantos mísseis o senhor tem, senhor presidente. Posso te dar o total. Você provavelmente nem sabe qual é o total. Também posso te dizer que quando eles atingiram o Bahrein, e o Bahrein na verdade comemorou, por exemplo, que o Bahrein havia sido atingido, o quartel-general da 5ª Frota, eles também destruíram, ao que tudo indica, recebi uma boa informação sobre isso, o equipamento de carregamento do lançador vertical de mísseis, o guindaste e tudo o que é necessário para carregar os lançadores verticais. É um processo muito complicado, carregar esses mísseis de disparo vertical nesses navios de combate. Então agora eles têm que ir até Diego Garcia, o que é uma viagem bem longa de ida e volta. Todo tipo de coisa está acontecendo agora, que me leva a acreditar que não apenas não entendemos a natureza do conflito, como simplesmente não entendemos nossa capacidade de travá-lo. E o presidente falando casualmente sobre tropas terrestres, e Hegseth falando sobre tropas terrestres, é pura bobagem. Você poderia colocar 1 milhão de soldados americanos no Irã e eles desapareceriam em 5 anos. Estariam todos mortos, prisioneiros ou perdidos em algum lugar. Colocamos 12 milhões de homens em um país de 70 milhões de pessoas chamado Alemanha, por assim dizer. E no Japão, com outros 70 milhões. E isso foi um esforço colossal, que só limitamos porque precisávamos de tanta gente de volta à indústria que contamos, é claro, com os soviéticos para realmente enfrentar o urso e causar o estrago. E eles o fizeram. Mas veja a comparação.
Aqui estamos falando de um país de 90 milhões de pessoas. Um país enorme, muito maior que o Iraque. E o terreno é muito mais difícil do que o do Iraque. E uma coesão bem forte entre os 53% que são persas, se não a maioria dos demais. Especialmente depois do que fizemos, como bombardear a escola e matar as crianças. Não há maneira melhor de unir uma população contra você. E além disso, matar o líder religioso que não estava se escondendo, que não estava num bunker. Ele estava em seu escritório, em sua casa, porque estava pronto para ser martirizado. E ele foi martirizado, e será lembrado como mártir. Provavelmente fez mais para unir as duas principais seitas do Islã do que qualquer outra coisa em muito tempo. Então a natureza desse conflito vai nos consumir. E eles, Hegseth, Rubio, Trump, não têm a menor noção disso. O que você está dizendo é que há tantas coisas estranhas que aconteceram. Por exemplo, os Estados Unidos passaram todo esse tempo tentando convencer a Índia a não comprar petróleo russo. E agora gostariam que ela comprasse mais. Mas também há essa questão da escassez de munições. Trump foi ao Truth Social e escreveu que temos quantidades ilimitadas dessas armas. E então, no mesmo dia, começaram a recuar, pelo menos discutindo o envio dos mísseis THAAD e Patriots da Coreia do Sul para o teatro de guerra contra o Irã. Então, sabe, tudo isso, tudo que ele diz, é pura bobagem. Não tem validade. Se você me der apenas um momento, porque esse é um assunto muito delicado. Nada faz um aliado perder mais a confiança em você do que quando você está sob pressão. Eu já estive nessa situação, já passei por isso. E você tira o equipamento projetado especificamente para defendê-lo e o coloca em outro conflito. Isso diz a esse aliado, não posso confiar nessas pessoas. E agora, neste caso, a Coreia do Sul está debatendo. Todos os dias eles debatem em suas salas fechadas, debatendo se querem ou não permanecer na aliança. E é óbvio o motivo. Eles entendem que a única razão de estarmos na península é para lutar contra a China, não para proteger a Coreia. E eles não querem lutar contra a China. Eles têm uma boa relação com a China. É uma relação econômica forte. Eles não querem lutar contra a China. E sabem que estamos lá para lutar contra a China a partir da península deles. O que isso significa para eles? Vamos perder a Coreia. Eu prevejo que vamos perdê-los em até 24 meses. E isso só acelerou um pouco esse processo. Mas quanto ao armamento de grupos curdos, isso é algo que os Estados Unidos estão agora discutindo seriamente. Novamente, as ramificações são enormes. É um grande tema porque, antes de tudo, o que isso significaria para a relação entre os Estados Unidos e a Turquia? Se há algo que vai alienar ainda mais os turcos, é começar a fortalecer os grupos curdos. Mas isso também já foi feito antes. Em 1991, o presidente Bush incentivou os iraquianos a se levantarem contra Saddam Hussein, e eles foram, como se sabe, deixados por conta própria e massacrados. Também na Síria, os curdos foram novamente usados contra Assad e depois abandonados. Então não tenho certeza de quanto você conhece os grupos curdos no Irã ou até que ponto eles conseguiriam trazê-los para o lado deles como soldados da linha de frente. Mas se você tem esses 4 países com muitos curdos, ou seja, Iraque, Síria, Irã e Turquia, e os Estados Unidos agora armaram os curdos em 3 dessas 4 regiões, isso não pode ser bom para o relacionamento com a Turquia. Aliás, trata-se de uma potência militar enorme. E também, o que isso vai significar para o Irã? Isso está ligado à questão, porque há poucos dias ainda fingíamos que o objetivo da guerra era ajudar os manifestantes e impedir mísseis balísticos. Agora trata-se de incitar uma guerra civil, incendiar um país de 90 milhões de pessoas, com centenas de milhares, se não milhões, de mortos se conseguirem provocá-la. Então acho que a forma humanitária de vender a guerra sempre foi uma estupidez. Fazemos isso toda vez e sempre funciona. Então eu entendo. Mas certamente isso já deve ter ido por água abaixo agora.
Acho que o que fizemos é inconcebível. Então, o que há de novo, me dizem as pessoas. Elas me perguntam por e-mail, o que há de novo, Larry? Você estava lá. Você viu o quão inconcebíveis somos sob uma série de presidentes, especialmente desde George W. Bush e o 11 de setembro. Mas acho que há um novo tom e uma nova intenção nisso. E é assim, penso eu, porque temos, como disse, tão pouco entendimento da região e tão pouco entendimento das pessoas. Ao mesmo tempo, estamos matando-as a uma taxa que provavelmente será horrível quando descobrirmos quantas estão mortas. Já estou ouvindo falar em 150 ou 1000, ou seja lá quantos no Irã. Com toda a munição que Pete Hegseth diz que foi lançada, se foi só isso que eles mataram, então são péssimos atiradores. É só isso que tenho a dizer. Porque há pessoas por todo aquele país, especialmente onde estão atacando. E já vimos eles matarem crianças em uma escola. Acho que agora atingiram um hospital. Havia enfermeiras correndo para a rua. Mira nada boa, pessoal. Tudo isso para dizer que acho que não nos importamos mais. Sinceramente, acho que não nos importamos. Fomos ensinados, cuidadosamente ensinados, por Netanyahu, que não dá a mínima para todos os civis, homens, mulheres, crianças, bebês, cachorros, gatos e tudo mais que ele está matando em Gaza e na Cisjordânia. Agora, ouça o que John Hagee disse há poucos minutos, bem antes de eu entrar no ar com você, o líder dos Cristãos Unidos por Israel. Lá está John Hagee, assim como Huckabee, dizendo, esta é uma guerra santa. Esta é uma guerra santa. E vocês, meninos e meninas aí fora, estamos orando por vocês, mas vocês estão do lado certo. Vocês estão trazendo o Armagedon. Vocês estão trazendo o retorno de Jesus Cristo. Este é um cara que influencia muitos americanos com sua pregação sobre estar do lado de Israel, como Huckabee demonstrou naquela entrevista traiçoeira que ele deu. Mas ainda assim, ele disse a verdade, especialmente sobre Netanyahu. Então temos todas essas correntes diferentes atuando agora. Temos Hegseth trabalhando nas Forças Armadas dos Estados Unidos no nível de patente, com pregadores e o cristianismo, fazendo-os jurar lealdade a Deus e a Jesus em vez da Constituição. E temos ele atuando nos escalões superiores, demitindo pessoas, esse diretor do Estado-Maior Conjunto, um almirante da Marinha de 3 estrelas que ele acabou de dispensar. Ele está examinando cuidadosamente as Forças Armadas para que, quando o 6 de janeiro acontecer novamente, os militares não fiquem de braços cruzados. Ele está formando um exército para apoiar qualquer golpe, qualquer coisa que Trump precise fazer, seja um golpe completo, o cancelamento das eleições de meio de mandato, ou algo intermediário. Ele está construindo um exército para isso. E é realmente alarmante vê-lo fazer isso. Este é um exemplo perfeito do motivo pelo qual, assim que descobrirmos o quão profundamente estamos envolvidos, teremos que ou nos retirar ou dobrar a aposta. E não podemos dobrar a aposta porque não temos homens e mulheres suficientes em termos de forças terrestres. E Hegseth já falou sobre forças terrestres. Não podemos fazer isso. O máximo que poderíamos colocar em solo no Irã seria entre 400 e 500 mil, e acho que nem isso conseguiríamos. Assim como Netanyahu está descobrindo com essa convocação de 90 mil reservistas. Muitos deles não estão comparecendo. Diga-me para onde iriam os jovens de 18 e 19 anos neste país se fôssemos mobilizar totalmente e eles de repente descobrissem que estavam sujeitos ao alistamento obrigatório. México e Canadá. Não podemos fazer isso, Glenn. E ainda assim estamos fingindo que podemos, a ponto de ir até o fim e montar uma invasão. Irã, alguém me perguntou, bem, como você faria isso? Eu disse, você tem embarcações anfíbias. Nós não temos muitas. O Corpo de Fuzileiros Navais vem reclamando há 20 anos, e a situação piora a cada ano. Mas há o suficiente, se juntarmos todas, até as que estão quebradas, e as levarmos para lá e colocarmos os fuzileiros, até os que estão em más condições, nessas embarcações, provavelmente poderíamos, em algum lugar perto de Bandar Abbas, ou em algum ponto da costa sul, desembarcar uma força.
ela seria engolida. Em 6 meses, desapareceria. Então é aí que estamos. E isso é absurdo. Sua pergunta sobre os curdos, da qual eu realmente me desviei, eu lidei mais de perto com eles no norte do Iraque, na Operação Provide Comfort, e depois com o total recuo das nossas promessas a eles. Eles disseram, nunca mais, e começaram o que se tornou, em termos do Iraque de hoje, provavelmente a parte mais bem-sucedida do país. Sulaimania, Erbil e outros lugares lá em cima, agora eles têm um bom acordo com Bagdá sobre o petróleo. E as grandes empresas voltaram, porque antes não queriam entrar e se envolver com petróleo de Kirkuk e Mosul. Se houvesse uma disputa entre Bagdá e os curdos, as grandes empresas não queriam os processos judiciais que poderiam surgir disso. Então, ao que parece, elas estão voltando agora, porque isso foi resolvido. Isso vai perturbar aquilo. Isso vai incomodar muito. Então, esses são os curdos iraquianos, que haviam chegado ao modus vivendi com a Turquia. Eles estavam se dando bem, porque disseram que não iriam agitar os curdos no sudeste da Turquia, não enviariam agentes para dentro da Turquia e, em grande parte, cumpriram isso. E a Turquia prometeu não invadi-los. Periodicamente, eles os invadiam e os bombardeavam um pouco. Na Síria, é um jogo completamente diferente. Acho que o que melhor descreve a Síria é o caos para todos os grupos, exceto Israel. Israel tem se ocupado em garantir que cada pequeno ponto de apoio que consolida seja consolidado de forma defensável. Então eles estão tomando pequenos pedaços da Síria à medida que avançam. E não estão nem aí para Damasco. Eles gostariam de tê-lo e provavelmente o cobiçam muito, mas não estão nem aí para isso agora. Quanto aos curdos, onde se sobrepõem no Irã e na Síria, acho que esse é o grupo mais perigoso no momento, porque eles não passaram pelo mesmo processo de aprendizado, por mais limitado que tenha sido, que os curdos no norte do Iraque passaram. Então é provável que tentem alguma coisa só porque têm armas e são livres, ou algo assim. Mas não acho que terão muito sucesso, porque acredito que os iranianos já têm esse tipo de situação em mente. Uma das razões pelas quais eles conseguiram os helicópteros da Rússia, o último carregamento de equipamentos militares pesados vindos da Rússia foram helicópteros de ataque. Acho que o motivo pelo qual os conseguiram é que são a melhor arma para usar contra esses infiltradores de fronteira, por assim dizer. Essas pessoas armadas que estão tentando derrubar a República Iraniana estão vindo de lugares na parte norte do Golfo Pérsico e subindo até o Azerbaijão e a Armênia. Elas são mais bem enfrentadas com o uso de helicópteros. Então acho que foi para isso que eles conseguiram os helicópteros. Eles anteciparam isso e disseram, tudo bem, venham. Isso, além do SAS, eles também queriam enfrentar o SAS britânico com esses helicópteros, porque a guerra na última década, ou algo assim, provou que essa é a melhor maneira de combater forças irregulares desse tipo, guerrilheiros que na verdade trabalham para um Estado. Então acho que os iranianos pensaram bem nisso. De verdade. Acho que eles pensaram bem nisso. Sem dúvida haverá algumas surpresas para eles, mas de todos os participantes nesse conflito, foram eles que pensaram nisso por mais tempo e da melhor forma. Enquanto você falava, algumas contradições me vieram à mente. Ou seja, o governo iraniano é considerado inaceitável porque é uma teocracia, porque a liderança religiosa detém o poder político. Mas, ao mesmo tempo, temos o embaixador dos Estados Unidos, Huckabee, dizendo que Israel deveria controlar metade do Oriente Médio, porque Deus lhes deu essa terra. E também, precisamos nos preparar para, bem, você está lutando uma guerra santa, sabe? E jurando lealdade a Jesus. Tudo isso. Mas é um pouco a mesma coisa com as armas nucleares, como você também sugeriu. Ou seja, temos que lutar contra os iranianos para que eles não possam desenvolver armas nucleares.
No entanto, eles disseram que não vão desenvolver armas nucleares. Nossa inteligência afirma que eles não estão desenvolvendo armas nucleares. Eles assinaram o Tratado de Não Proliferação, concordaram com o JCPOA, com inspeções adicionais, para garantir transparência, permitindo a entrada da AIEA. E estão fazendo tudo isso enquanto uma potência nuclear ilegal, Israel, que não assinou o Tratado de Não Proliferação e adquiriu armas nucleares, exige que o Irã seja desarmado de armas nucleares que não possui, ou interrompa um programa nuclear que não tem, um programa de armas nucleares. É tudo muito bizarro ver essas contradições. Mas acrescente mais um aspecto bizarro a isso. Trump destruiu aquele programa, lembra, com os B-2? Ah, sim, está obliterado. E também, nos comunicados de imprensa da Casa Branca, qualquer um que diga que não está obliterado está espalhando notícias falsas. Agora, do outro lado disso, é muito estranho. Acho que eles também ainda não pensaram bem nas narrativas. Vi o Rubio conversando com um jornalista. Ele estava argumentando que, veja, essa foi uma guerra justificada. Tínhamos o direito de atacar porque a ameaça era iminente. Então, por que o Irã atacaria vocês? Bem, Israel atacaria o Irã. E quando isso acontecesse, o Irã provavelmente nos atacaria. Então isso tornava a ameaça iminente. Agora é legítimo. Então disseram, ok, então Israel começou, eles nos arrastaram para isso. Não foi isso que eu disse. Foi praticamente isso que ele disse. Eles não têm a história alinhada. Pelo menos no Iraque, por mais horrível que tenha sido, eles insistiam na história das armas de destruição em massa. Toda a mídia repetia os mesmos argumentos. Havia uma narrativa estabelecida. Quando isso não se sustentou, sabe, eles recorreram à opção de, ok, estamos apenas espalhando a democracia. Mas aqui, na verdade, existem narrativas contraditórias. É tipo, precisamos ajudar os iranianos. Eles merecem liberdade e paz, livres de um governo brutal. E, ao mesmo tempo, estamos bombardeando o aeroporto, hospitais, escolas, residências civis. Quer dizer, é simplesmente... E para completar, até o presidente da Câmara, Mike Johnson, apareceu e fez um discurso dizendo que o Irã começou essa guerra. Eles declararam guerra contra nós. Nós nunca fomos à guerra. Tivemos uma operação. Ele não a chamou de operação militar especial, mas de uma operação. E agora, supostamente, foram os iranianos que começaram a guerra. Não fomos nós. Só estávamos bombardeando um pouquinho. Ele também destacou que o que eles fizeram é imperdoável. Atacaram embaixadas americanas na Arábia Saudita e tudo mais. Isso é território soberano. Mas vocês bombardearam as escolas deles, os hospitais deles. Isso também é território soberano. Você deveria assistir a isso. É um discurso insano. É o mesmo tipo de contradição e a mesma incapacidade de construir uma narrativa coesa em torno da qual todos possam se unir. Simplesmente não há nada ali. Pelo menos direi isso sobre John Hagee. Ouvir ele me causa enjoo, mas ele diz o que acredita. Nós estamos lá fora, vocês estão lá fora, vocês são cruzados por Jesus Cristo, nós vamos vencer. E claro, o que ele quer dizer com vencer é o arrebatamento, Jesus descendo para matar todos os descrentes e estabelecer um reino de 1000 anos. Todas essas pessoas serão levadas ao céu nesse reino. Mas pelo menos ele é coerente e não esconde nada. Esses outros mentem o tempo todo, e as mentiras estão se acumulando uma sobre a outra. Rubio, se você viu isso, viu o mesmo que eu, imagino. Ele está realmente escolhendo as perguntas porque sabe qual repórter é esperto, ou sabe qual deve evitar. Então ele ficou tipo, eu não estou pedindo, não estou falando com você. Ele ficou tão atordoado que achei que fosse perder a cabeça ali mesmo na hora. Queria que tivesse perdido. A gente não consegue manter nossa narrativa coerente. Não só entre pessoas como Hegseth, Rubio, Trump, qualquer um que fale, aquela loira que fala pelo governo. Não é só que isso é inconsistente, mas os próprios indivíduos são inconsistentes de hora em hora e de dia em dia. Mas quem diabos na América consegue entender o que o Trump realmente está tentando alcançar?
E acho que é por isso que as pesquisas mostram menos de 29, 28% dos americanos apoiando isso. Bem, ele fez campanha prometendo não entrar em guerras. Agora está fazendo exatamente o oposto. Mas antes, você estava comentando como essencialmente o mundo não será mais o mesmo depois disso. Talvez. Ou seja, como você acha que isso vai afetar a relação entre os países do Golfo e os Estados Unidos? Ou entre Israel e os Estados Unidos, nesse caso? São grandes questões. Sim, essas são questões enormes. Acho que você provavelmente precisa começar com o quanto disso. Tenho sido cobrado por vários ouvintes nas últimas 48 horas por não expor minhas opiniões sobre o assunto. Nem tenho certeza de quais são. Há pessoas por aí que acreditam, e algumas delas estão em posição de saber mais do que eu, que tudo isso tem a ver com a China e, em segundo plano, com a Rússia. Que o que vimos foi uma espécie de oportunidade, por assim dizer, que poderíamos disfarçar em coisas como o programa nuclear do Irã, mísseis balísticos e todo o resto com o qual realmente não nos importamos. O que estamos realmente tentando fazer é prejudicar a China e, no processo, a Rússia. E eles citam como prova prima facie disso a pergunta: o que a Rússia e a China fizeram? Eles assinaram um acordo trilateral, não bilateral, cada um com o Irã, mas sim um pacto de defesa trilateral com o Irã. Isso mostrou a todos que eles estavam prontos para o que quer que viesse. Bem, estamos usando isso para enfrentar a China e, como eu disse, secundariamente a Rússia. Ainda estamos provocando agitação na Geórgia. Ainda estamos provocando agitação em outros estados ao longo da borda sul do antigo Império Soviético, a Rússia de hoje. Ainda estamos tentando causar danos à Rússia dessa forma. Tbilisi é o exemplo mais evidente agora, onde o governo está se mantendo por um fio. E esse é um argumento válido. Se o grande jogo está em andamento novamente, e de uma forma que mostra alguns jogadores astutos, eu simplesmente não vejo esses jogadores astutos, vejo caos. Não vejo o grande jogo sendo orquestrado por um czar em Moscou, um potentado em Londres e outra figura no Império Otomano ou algo do tipo. O que eu vejo é caos. E vejo a China e a Rússia se beneficiando, em última instância, desse caos. Talvez não de forma evidente, escancarada ou nesse teatro específico, mas acredito que no fim das contas elas se beneficiam disso porque estão vencendo. Tenho certeza de que Xi Jinping não quer nada com uma guerra aberta, mas também tenho certeza de que ele não recusaria uma oportunidade de causar um dano mortal ao império, desde que isso não lhe trouxesse desvantagens. Uma das razões pelas quais ele não avançou mais rapidamente rumo à soberania econômica, por assim dizer, sobre o mundo, é porque entende o quão importantes são as economias ocidentais, especialmente a dos Estados Unidos, para a economia global. E ele não quer fazer isso de forma precipitada ou perigosa. Fiquei realmente surpreso que ele tenha vindo agora com um novo mandato de que o renminbi vai substituir o dólar. Ele basicamente disse naquela declaração, eu a mostrei para Chas Freeman, então sei que o mandarim foi traduzido corretamente. Ele diz, somos a segunda maior economia do mundo. Acho que ele não está se gabando nem um pouco. Industrialmente, o capitalismo chinês, tecnologicamente, militarmente e assim por diante, acho que eles são o número 1. A única área em que não são predominantes é a financeira. E então ele continua com a declaração principal. A única maneira de fazermos isso... Eu não queria fazer isso. Deng Xiaoping deve estar se revirando no túmulo enquanto digo essas palavras. Eu não queria fazer isso porque sei o quanto isso é debilitante. Ele vai apresentar o renminbi como a nova moeda de reserva transacional do mundo, uma substituta para o dólar. Ele disse isso por escrito. Então isso significa que ele está pronto para a luta agora, pronto para encerrá-la. Mas não acho que ele queira encerrá-la em termos de sangue, de bombas e mísseis, ou talvez até de armas nucleares. Acho que ele quer encerrá-la de forma indireta, por assim dizer, uma boa e velha ação ao estilo de Sun Tzu.
mas eu não o provocaria. Eu não o provocaria. E se ele perceber que isso é um esforço não apenas para bloquear sua iniciativa do cinturão e rota no sudoeste, e o esforço de construir uma nova rota comercial ao longo do Golfo e até o coração da Rússia, se ele perceber que isso é realmente direcionado a ele, ele vai colocar todo o seu peso nesse conflito e encerrá-lo muito cedo. Apenas submarinos, Glenn. A Rússia e a China juntas poderiam dar conta de todos os combatentes no Mar da Arábia, só com submarinos. É a água do mar mais favorável do planeta para operações submarinas. Zonas de convecção, níveis de salinidade, zonas de convergência. Você pode estar em um submarino de ataque de última geração, ao lado de um submarino inimigo de ataque igualmente avançado, a 100 metros de distância, e não saber onde está. Não saber que o inimigo está ali, ou que ele sabe que você está ali. O sonar passivo e o ativo não funcionam tão bem quanto deveriam nesse tipo de água. Então pode haver talvez uns 100 submarinos operando ali, com os modelos chineses a diesel elétricos, que são muito lentos e silenciosos. Você tem torpedos que podem ser disparados sem deixar rastro, que afundam navios sem revelar o que os atingiu. Estamos falando de uma verdadeira guerra naval aqui, uma que nós perderíamos. Não tenho dúvida disso. Sim, nós também temos alguns submarinos muito sofisticados, mas aquele velho ditado de que a melhor arma contra um submarino é outro submarino é uma bobagem. Submarinos são a arma mais letal da face da Terra. Ainda são. Foram na Segunda Guerra Mundial e continuam sendo agora. Sofremos muitas baixas no Pacífico porque Chester Nimitz, Doug MacArthur e até Franklin Roosevelt não entenderam isso. Nem o almirante Stark, nem o almirante King. Os submarinos tinham ratos que comiam japoneses em agosto de 1945. Nós os havíamos devastado com nossos submarinos. As pessoas dizem, você não conseguiria levar um a diesel tão longe. Está brincando comigo? O Tang e o Wahoo, os dois maiores assassinos do Pacífico, faziam patrulhas de 10.000 milhas. Eles iam até o Estreito de Formosa, atacavam navios japoneses e depois voltavam para Pearl. Sim, eles tinham pernas longas. Pernas longas e velocidade nessas pernas longas também. Então veja, está pronto para ser explorado por quem sabe o que está fazendo. E a marinha de Putin não está presa a nada. Bem, era isso que eu quis dizer. Há tantas maneiras de isso dar terrivelmente errado. E se você está sentado em Moscou ou Pequim e vê a possibilidade de os Estados Unidos eliminarem a peça iraniana nesse imenso tabuleiro eurasiático, seria um desastre. Então também é uma oportunidade de reequilibrar essencialmente as ambições hegemônicas. Muito parecido com a forma como os chineses viram a guerra na Ucrânia. Eles sabem que se a OTAN conseguisse derrotar a Rússia, eles seriam os próximos. Então não, eu acho que isso pode dar errado. Você vê alguma implicação mais ampla aqui, em termos de a China desafiar o dólar? Eles não podem conviver com isso. Mas a Ucrânia, certamente eles também estão ficando sem armas. Zelensky não parece muito feliz ultimamente. Ele está tentando trocar conseguir mais sistemas Patriot oferecendo drones, mas isso não está acontecendo. Então, você vê outras partes do mundo sendo impactadas pelo Irã. Sim, e vejo um impacto indireto vindo da Ucrânia. E é o seguinte, veja, em 1865, logo depois que a maioria dos observadores que estiveram em nossos campos de batalha na Guerra Civil voltou para a Europa, eles estiveram em Cold Harbor, em Antietam, em Gettysburg, depois novamente em Cold Harbor, em algumas outras batalhas no fim da guerra, as mensagens que enviaram de volta à Europa diziam, cuidado, para seus ministérios das relações exteriores e seus líderes, cuidado. Este é um exército de 1 milhão de homens, endurecido em combate. Nós os vimos no campo de batalha. Eles virão atrás de vocês em seguida. É claro que em 1866 já tínhamos praticamente desmobilizado e colocado alguns soldados nas pradarias para lutar contra os índios, os nativos americanos. E só isso. Mas eles ficaram assustados.
Ficaram muito assustados. A Rússia tem hoje esse tipo de exército, o mais experiente em combate, bem treinado e bem testado do mundo. E eu não me meteria com a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, seja o que for lá embaixo. Eu simplesmente não faria isso agora porque, novamente, eles são extremamente competentes. E tivemos observadores nesse campo de batalha. Então sei que temos pessoas, fuzileiros navais, soldados e outros, que estão relatando que este não é o mesmo exército que iniciou a operação militar especial. Ele aprendeu ao longo da experiência com novas técnicas de guerra, com drones e coisas do tipo. Ele aprendeu. Então, provavelmente é o exército mais letal da face da Terra neste momento. Certo, você sai da linha agora e segue para Odessa. Você termina de consolidar Kherson. Você apresenta isso como um fato consumado. Você passa a controlar o Mar Negro e o Mar de Azov. E agora você diz que quer se meter com a Geórgia. Quero dizer, esse é o jogo, está em andamento. E algumas das pessoas jogando são novatas, se é que dá para chamá-las assim. Acho que o que eles também podem estar apostando é que qualquer acordo de paz menor não só corre o risco de dar uma pausa temporária para a OTAN rearmar a Ucrânia e recomeçar mais tarde, mas também, se for uma vitória limitada, o mesmo problema pode se manifestar em outros lugares. Ou seja, se a OTAN continuar se expandindo para o leste, o que acontece com todas essas sociedades divididas, Moldávia, Geórgia, todas elas podem se tornar novos pontos de tensão. Então, Maskin Tiramd Fall Roaches, em Seganasash Eni Anatorja, Nsigum Puri Epor, Rimlaling, Numtinho. Lavrov, na verdade acho que foi o Ray McGovern ou Larry Johnson, alguém assim que me contou isso. Eles se encontraram com o Lavrov quando estavam lá. Ele realmente disse, a preocupação é a OTAN. A preocupação é a OTAN avançando para o leste. E onde quer que ela avance, nós a conteremos. E este é o exemplo mais óbvio aqui, a operação militar especial. Mas vocês precisam entender qual é a nossa preocupação. Não mais adiante. Bem, se o bom senso voltasse, talvez pudéssemos encontrar soluções para essas coisas. Obrigado por dedicar seu tempo e compartilhar algumas de suas ideias. Tenho assistido aos seus programas, aliás, e quero parabenizá-lo por ter vários que foram realmente informativos. Obrigado, eu agradeço, claro.